Fala, nação rubro-negra, muito bom dia, Deco na área. Primeiramente, parabenizar todas as crianças pelo dia de hoje e lembrar vocês que daqui a pouquinho, ao meio-dia, estarei presente na festinha de crianças rubro-negras na loja Flagávia, beleza? É ali no Clube de Regatas do Flamengo, Avenida Borges de Medeiros, 997. Todos convidados, de meio-dia às 16 horas, contamos com a presença de todos vocês. Nação rubro-negra, tem craque do futebol espanhol querendo jogar no Flamengo, é isso mesmo? Vocês saberão as palavras de um baita de um jogador português que joga no futebol espanhol. Falaremos também sobre Gustavo Cuejá mandando mensagem para o Gabigol, é isso mesmo. Falaremos também da volta de Diego Alves e provavelmente Gustavo Henrique ao Flamengo contra o Juventude. Teremos alguns desfalques, mas também tem voltas. Falaremos também sobre a questão do Pires da Mota. Por que é tanto tempo que o Pires da Mota está fora do Flamengo, né? Enfim, tem a questão também da convocação já para a data FIFA de novembro. O Flamengo preocupado com esta convocação, e falaremos também sobre o jogador Isla, é isso mesmo, falaremos sobre ele, o Isla, que foi fundamental, peça fundamental na vitória do Chile contra o Paraguai, fazendo um gol e dando uma assistência 2-0, Chile contra o Paraguai. E antes de começarmos o nosso vídeo, lembrar vocês do aplicativo OneFootball, melhor aplicativo de futebol do mundo. Caso você queira saber todas as informações, não só do Flamengo, como do futebol mundial, você pode baixar o aplicativo, né, através do link que disponibilizei a vocês na descrição desse vídeo. É só clicar, serve para iOS quanto para Android e é 0800. É de graça, não perca essa oportunidade. OneFootball, melhor aplicativo de futebol do mundo, onde fala de Flamengo também. Tá bom, nação? Então vamos lá, vamos começar aí o nosso rodízio de informações logo cedo com um assunto bem importante, na minha visão. Isso mostra a grandeza do Flamengo, né? O jogador João Félix, um jogador que foi caríssimo, um jogador que saiu do Benfica, vendido para o Atlético de Madrid. Realmente ele não vive uma boa fase em Madrid, mas, cara, um jogador de muito talento, seria uma baita de uma contratação se um menino desse chegasse ao Flamengo. Ele falou sobre a questão de jogar no futebol brasileiro no Maracanã. Então acompanhe agora as palavras do jogador João Félix. Ele bota assim: tenho vontade de ver um jogo no Maracanã cheio, não tenho uma equipe favorita, mas acompanho os jogos do Brasileirão. Sei que o Mineiro está bem, a final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, né? Se Felipe Luiz ou Diego Costa chamassem para jogar, iria mais para o vermelho. Sempre gostei de jogar de vermelho, quem sabe um dia o João Félix falando sobre a questão, né, de jogar aqui no futebol brasileiro. Eu gostaria de saber de vocês gostariam de ver o João Félix no Flamengo? Pois é, eu acho bom, cara, por mais que o jogador nesse momento não venha, o nome do Flamengo sempre está na Europa, é importante para que todos acabem conhecendo o Flamengo. Por exemplo, vou dar aqui a questão do Lewandowski, né? Que foi para mim uma tirada de mestre da Flá TV, com a questão de você fazer um intercâmbio entre Flamengo e Bayern de Munique. Você pega a TV do Bayern de Munique com a Flá TV e aí transmite, né, o encontro do Gabigol com o Lewandowski. Isso aí, cara, repercute em todo mundo. É uma coisa fantástica. Então, o Flamengo tem mais que fazer isso mesmo. E, cara, por mais que esse jogador não venha nesse momento, cada ano que se passar, o Flamengo voará cada vez mais, né? Então, muito bom saber de situações como essa, né? Vamos falar agora aqui sobre o Gustavo Cuejá, né? Gustavo Cuejá mandando recado aí para o Gabigol, e o Gabigol respondendo: tá na hora de voltar.
O duelo marcou, né, ontem, Colômbia e Brasil, né, o reencontro de Gustavo Cuejá e Gabigol. Através das redes sociais, o colombiano revelou saudades do camisa 9 que brincou pedindo a volta do volante. Parça, que saudades! Te quero, irmão, publicou Cuejá em seu Instagram. Gabigol compartilhou a foto em seus stories e brincou: tá na hora de voltar, panita. Ele chamando o Cuejá de panita, né? Lembrar vocês aqui também, não sei se vocês souberam, que o Gustavo Cuejá começou a seguir o Renato Gaúcho. Provavelmente ele, o colombiano, está voltando, tá aí cavando uma nova oportunidade no Flamengo. E eu gostaria de saber da nação rubro-negra, vocês gostariam de ver o Cuejá no Flamengo novamente? Coloque aí na descrição, né, quer dizer, nos comentários aí do nosso vídeo. É importante ouvir a opinião de vocês, né? Eu particularmente não gostei muito da saída do Cuejá, apesar que ele sempre foi profissional. O último jogo dele foi contra o Internacional, estive presente na Libertadores, nas quartas de final, com aquele gol do Gabigol no finalzinho, né, 1-1, o qual nos classificou para a semifinal contra o Grêmio. Mas, sinceramente, eu acho que o Flamengo já está em outro patamar. Eu acho que tem volantes melhores que o Flamengo poderia contratar, caso seja uma necessidade do Renato Gaúcho. E também, né, gente, eu vejo outras posições mais carentes para que o Flamengo possa se reforçar em 2022, tá? Mas gostaria de saber de vocês, a opinião de vocês, se vocês concordam comigo ou não, tá? Vamos falar agora também sobre a questão Flamengo e Juventude, né? O Flamengo que ontem confirmou que o Bruno Henrique, além do Arrascaeta, que já sabíamos, está com uma lesão muscular, né, na parte adutora da coxa. E aí, as informações que recebemos é que é grau 1. E ele poderá jogar, muito provavelmente, contra o Atlético Paranaense no segundo jogo das semifinais da Copa do Brasil, né? Mas todo cuidado é pouco. Foi que ontem na nossa live, né, que foi espetacular, com o Renato Maurício Prado, e até concordo nesse ponto de vista, né? Final de temporada, muitos jogadores se lesionando, né? Jogadores que estão tendo a sua segunda lesão, que é o caso do Bruno Henrique, do Arrascaeta mesmo. E o jogo mais importante de todos é a final da Libertadores contra o Palmeiras. Esse jogo aí é importantíssimo, né? Poderá ser o nosso tricampeonato, e é aquilo que o Renato falou ontem. Temos que ter os 11 titulares prontos para a partida contra o Palmeiras. Não só em campo, tem que ter também o ritmo de jogo. A questão do Arrascaeta, bem lembrado pelo Renato também. O Arrascaeta voltou, mas ele demora a ganhar ritmo de jogo. Você vê que ele jogou 2 ou 3 jogos e não era o mesmo Arrascaeta desde que se lesionou no jogo contra o Palmeiras, né? Até lá no Uruguai ele arrebentou. O Oscar Tabárez falando que o Arrascaeta da seleção uruguaia, naquela data FIFA, parecia muito o Arrascaeta do Flamengo. Então, às vezes o jogador demora para ganhar aquele ritmo de jogo. Então não adianta o cara voltar já para o jogo, né? O jogo decisivo da Libertadores. Ele tem que voltar antes. Então que saibam, façam um cronograma bom para esses grandes jogadores chegarem 100% para a final da Libertadores. Não que eu esteja desistindo dos outros torneios, muito pelo contrário. Mas lógico que você precisar de apenas um jogo para ser campeão de uma Libertadores, você tem que pensar muito bem. Então, essa questão física vem atormentando aí todos nós, e agora cabe ao departamento aí, capitaneado pelo Tanuri, que faça da melhor maneira possível. Falando em voltas contra o Juventude, né? O Diego Alves treinou normalmente e pode voltar ao time nesta quarta-feira, né, contra a equipe gaúcha, jogo às 19 horas no Maracanã. Importante ganharmos para mantermos lá próximo do Atlético Mineiro, por mais que sejam 11 jogos, tem 2 jogos a menos. Ainda o jogo contra o Atlético Mineiro, confirmado para o dia 30 de outubro, às 19 horas, um sábado, né? Então, vão ter jogos atrás de jogos, só que eu lembrei também
que o Flamengo jogará anteriormente com o Atlético Paranaense no Rio de Janeiro pela vaga na final da Copa do Brasil, e o Atlético Mineiro enfrentará o Fortaleza em Fortaleza. Então não vai ser mole para eles também não, nação rubro-negra, tá? Então grandes chances aí do goleiro Diego Alves voltar ao gol do Flamengo na quarta-feira contra o Juventude, tá bom? Um outro jogador que deverá voltar, tá, é o Gustavo Henrique, que participou do treino também e se aproxima de volta, né? Já o Diego Ribas se recupera de um edema na panturrilha e fez à parte uma atividade com os fisioterapeutas, então não deverá voltar para esse jogo contra o Juventude, tá? Enfim, pelo menos 2 jogadores voltando aí, né? Vamos lá, tem mais algumas informações, né? Sobre o jogo, né? Lembrando a vocês do Juventude, o Vitinho está suspenso com o 3º cartão amarelo e o provável substituto dele deverá ser o jogador Kennedy, jogará no lado onde ele gosta, pelo lado direito. Então, o provável time do Flamengo para enfrentar o Juventude deverá ter o desfalque também do Rodrigo Caio. O Flamengo deverá poupar o Rodrigo Caio. Então, deveremos ir a campo com o Diego Alves, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Felipe Luiz, Arão, Thiago Maia, Kennedy, Andrés Pereira, Michael e Pedro. Esse é o provável time do Flamengo que deverá enfrentar o Juventude que está com 2 desfalques, né? É o Dauan e também o Jadson, né? Os 2 volantes estão fora pelo 3º cartão amarelo. É isso mesmo, nação rubro-negra, tá? Então vamos agora para um outro assunto, né? Gostaria de debater aqui com vocês sobre a questão do Pires da Mota, né? O Pires da Mota que está com problema já há muito tempo de tendão de Aquiles. A última partida dele, se eu não estou enganado, foi contra o Defensa e Justiça na Libertadores, jogou muitos poucos minutos, e ele aí estava fazendo um trabalho de fisioterapia até mesmo para não ser operado, tá? Então o Flamengo faz tratamento em Pires da Mota para evitar cirurgia. Ele retornou de empréstimo da Turquia e estava com problema no tendão de Aquiles, no tornozelo direito, tá? Conforme eu havia dito para vocês, a última partida dele foi em 14 de julho contra o Defensa e Justiça, tá? E aí o departamento médico percebeu que o volante não estava 100% e ele chegou com problema de tendão de Aquiles vindo lá da Turquia, né? O jogador acabou sendo convocado para a seleção paraguaia e não teve tempo de tratar o problema, tá? Então, só essa informação que poderíamos trazer do Pires da Mota. Lembrar vocês que o Pires tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2022 e poderá assinar um pré-contrato a partir desta data, tá? Desta data não, desculpa, a partir do meio do ano, tá? São 6 meses antes, então de junho de 2022, tá? É aquilo, cara, para mim, volto a falar, foi uma das piores contratações que o Flamengo fez, em custo-benefício, tá? Volto a falar, na minha visão, ele acabará, infelizmente, né, dando prejuízo para o Flamengo. Não é culpa dele, não tem culpa nenhuma sobre isso, tá? Culpa é de quem contratou, tá bom? Foram muito mal nessa contratação. Vamos lá, vamos falar rapidamente aqui do Isla, né? Muito bacana ver o Isla aí fazendo gol, dando assistência, né? E ele comemorou o gol e a vitória, né? Aí ele falou assim, né? Postou uma foto com o grupo e comemorou o resultado, bem como o tento feito. Tem uma coisa que só o futebol te dá: a oportunidade de reconstruir para continuar, mas para isso é preciso corrigir os detalhes. Você não pode estar sozinho, mas quando você tem a honra de ter grandes companheiros, tudo é possível. Nunca pare de acreditar que a unidade é a base para seguir em frente, escreveu o jogador, né? O Isla, que é um jogador que a gente já sabe que tem uma força ofensiva muito grande e tem umas deficiências defensivas, né? Eu acho que o Isla renderá mais no Flamengo
se alguma hora, né, não neste momento, que agora não mudarão mesmo, o Flamengo jogue com 3 zagueiros, né? Pode ser que uma hora o Flamengo contrate um treinador que gosta de jogar. Eu acho interessante esse sistema de jogo, né? Principalmente você tendo 2 laterais que podem virar alas e cada um com a sua característica. O Felipe Luiz construindo por dentro e o Isla dando profundidade pelo fundo. Eu acho que seria muito bom você ver um sistema de 3 zagueiros, até teria uma cobertura melhor, né? E com 2 volantes que saibam sair jogando, que seriam o Andrés Pereira e o William Arão, né? Enfim, mas o problema é quem tiraria, né? Essa que é a grande questão. Aí teria que ver, mas sabe, o terceiro zagueiro fosse o William Arão, enfim, com o Everton fazendo por dentro com o Andrés Pereira. É uma coisa assim pensar na temporada seguinte, mas é nítido que o Isla rende mais quando joga com mais liberdade, tendo jogadores ali para fazerem sua cobertura, ele tem essa facilidade a mais no seu jogo, tá bom? Então eu gostaria mesmo de ter colocado essa situação do Isla, porque era interessante, né, saber que ele está voltando aí com moral para o Flamengo, tá? Vamos aqui falar rapidamente, né, do assunto do Abel Ferreira, né, elogiando o Flamengo e desistindo do Brasileirão depois da derrota contra o Bragantino, mandando um recado: temos que ser realistas, né? Ele diz assim: eu tenho que ser realista, não posso vender sonhos. Você vê um Atlético Mineiro fortíssimo, sem facilitar nada, vê um Flamengo fortíssimo e o Palmeiras não está forte. Temos que assumir um bom momento. Pois é, cara, o Abel Ferreira, ele colocando aqui, né, de maneira esperta, né, de maneira esperta, ele colocando o Flamengo como favorito, né. Ele é muito malandro, mas não vamos cair nessa não, nação rubro-negra. O favorito é o Palmeiras. Ele que é o campeão, atual campeão da Libertadores, atual campeão da Copa do Brasil, então todos os méritos para o Palmeiras, favorito da Taça Libertadores da América de 2021, tá bom, seu Abel Ferreira? Se eu falei Abel Braga, agora não me lembro, Abel Ferreira. Não tente passar isso para nós, porque não é verdade, porque vocês que são os favoritos, tá bom? E para terminar aqui, temos 2 assuntos. Primeira delas, né, que é a questão da CBF, né, cara, da CBF, Flamengo pedindo a CBF para que não convoque jogadores do clube na próxima data FIFA, né? Enfim, até o BAP falou sobre isso ontem, que o Brasil já está classificado. O país que se classificou na última Copa teve 27 pontos, o Brasil já está com 28. Sem necessidade nenhuma de convocar Gabigol e Everton Ribeiro, deixá-los para se preparar para a Libertadores, né? Porque quando acabar essa data FIFA, esses jogadores só terão 11 dias para se preparar. Se houver uma lesão, fatalmente eles não conseguirão jogar a final. Então, por favor, né, bom senso, seu Tite, liberar aí os jogadores, não só do Flamengo, né, como do Palmeiras, né, que provavelmente é o goleiro Everton, tá? Sem prejudicar ninguém, tá bom? E para terminar realmente o nosso vídeo agora, o primeiro vídeo do dia, né, que daqui a pouquinho estarei indo lá para a festinha, né, que vai ser bem bacana, uma comparação aí entre o Rogério Ceni e o Renato Gaúcho, né, na temporada 2021, com o mesmo número de jogos, tá? Cada um 23, o Rogério 12 jogos, 12 vitórias, o Renato 18, o Rogério 6 empates e o Renato 3, o Rogério 5 derrotas e o Renato 2. Foram 48 gols feitos pelo time do Rogério, 62 pelo do Renato, 29 gols sofridos pelo time do Rogério, 14 apenas pelo do Renato, 61% de aproveitamento do Rogério, 82% de aproveitamento do Renato Gaúcho. Por mais que tenha algumas coisas que o Renato precisa melhorar, é nítido que a performance é melhor, né? Tiveram jogos melhores até do que
do Rogério Ceni, mas o Rogério foi campeão brasileiro. Agora o Renato Gaúcho precisa transformar essa melhor performance, esses números melhores, em títulos, e é isso que importa para a nação rubro-negra, tá bom? É isso aí, pessoal, então até mais tarde com novas informações. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixarem seu like, compartilhar com os amigos, acionar o sininho de notificação. Se inscrevam no canal, tá bom? Tamo junto, saudações rubro-negras, até mais tarde, valeu nação!